Todo paciente que faz a bariátrica do tipo bypass, se exagerar em algum alimento tipo um doce, uns 10 minutos depois começa a ter uma sensação bem ruim, o coração fica acelerado, pode dar dor na barriga, pode dar diarreia. E mais ou menos 1 hora, 45 minutos depois, tem sintomas de fraqueza, tipo hipoglicemia. Isso se chama síndrome de dumping. E a minha ideia com esse vídeo é explicar para você por que ela acontece e o que fazer para evitá-la, na verdade. Então, imaginem comigo, o trajeto normal do nosso alimento era, antes da cirurgia bariátrica, vir da boca para o esôfago, estômago, ficava lá no estômago, digeria um pouco e aos poucos ia saindo para o comecinho do intestino, para o duodeno, recebia lá todas as enzimas digestivas, era digerido aos poucos até chegar lá no resto do intestino delgado. E de repente, depois do bypass, esse alimento vai do esôfago para o estômago, um mini estômago com bem pouquinho reservatório e já cai direto, passando pela anastomose, que é a costura entre o estômago e o intestino, cai direto no intestino, mal processada, praticamente não digerida, né? E isso, dependendo do tipo do alimento, causa uma cascata de hormônios no corpo, tá? Por isso que o paciente tem todos esses sintomas. Dumping é dividido em dumping precoce, que é esse que eu expliquei, desses sintomas mais imediatos, com alguns minutos, essa sensação muito ruim, o paciente diz que parece que vai morrer. E depois de alguns minutos vem o dumping tardio, que é representado pela hipoglicemia, tá? Por que vem a hipoglicemia? Essa é um pouquinho mais difícil de entender, mas essa cascata de hormônios envolve hormônios que são parecidos com a insulina. E num longo prazo, eles agem dessa mesma forma que a insulina e baixam a glicemia, tá? E veja que controverso, vira um ciclo. O paciente come um doce, alguns minutos depois, ou até próximo de 1 hora, tem hipoglicemia. Qual que é a tendência das pessoas? Comer um doce de volta para corrigir essa hipoglicemia. Mas, na verdade, ele acaba fazendo hipoglicemia de volta e vira um ciclo vicioso. Tá com hipoglicemia, come um doce, dá mais hipoglicemia. Então, qual que é a dica aí para evitar o dumping? É você comer pequenas porções, várias vezes por dia, de alimentos que não tenham um índice glicêmico muito alto. O que significa o índice glicêmico? Não pode ser um carboidrato muito simples, tipo um doce, tipo uma massa, um bolo, um pão. Claro, dependendo do paciente, tem dumping com alguns outros tipos de alimento, tipo alimentos mais gordurosos. De modo geral, o dumping não é um sintoma ruim para o médico, porque ele evita que o paciente coma doce. E isso, no longo prazo, melhora o efeito. Inexplicavelmente, alguns pacientes não têm dumping. De maneira errada, alguns pacientes insistem no doce, mesmo tendo dumping, comem doce. Isso não é o ideal. Agora, me pergunta assim, doutor, dumping mata? Não, dumping não mata. Síndrome de dumping é uma coisa ruim? Não é. É uma consequência que essa cirurgia, que muda bastante o trato gastrointestinal, ela faz. Não tem maior malefício nisso. Hipoglicemia pode ser uma coisa perigosa, tá? Se o paciente tiver hipoglicemias graves que precisam de internamento, ele tem que ser melhor investigado, né? Mas normalmente melhora com alterações de hábitos. Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem dúvida, por favor, deixem nos comentários aqui abaixo que eu respondo para vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado. Até mais!